sentar e jogar o novo lançamento da Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, e ficar horas e horas e horas ali decantando o jogo pra se divertir, pra jogar. Tanto que existem tipos de jogos diferentes que eles funcionam melhor pro mobile, melhor pro console. A gente até deu aquela comentada, não jogaria um Baldur's Gate num console portátil, pelos problemas, etc. Mas eu, por exemplo, quando eu sento num computador pra jogar Stardew Valley, eu olho e falo, eu poderia estar na minha cama, jogando o exato mesmo jogo. Se eu estivesse na minha cama, eu estaria me divertindo mais do que aqui no meu computador, sentado, tendo que fazer tudo. Então, os tipos de jogos, eles vão atrair públicos diferentes, e realmente você trazer o portátil, o mobile, a ferramenta na qual aquele jogador vai conseguir se divertir, tem essa categorização de público, digamos. Você acha que o mobile conseguiria pegar um jogador desse casual, atrairia um jogador casual que vai começar ali no mobile e vai curtir e de repente vai querer se especializar e jogar um pouco mais, outros jogos mais complexos? Você acha que tem um pouquinho desse? Dá pra dizer que o mobile ou o portátil, ele é uma porta de entrada para um gamer mais hardcore? Totalmente, porque todo mundo começa de algum lugar, todo mundo começa de um tópico. Falando uma história pessoal minha, o meu primeiro console da vida foi um portátil. Legal. Eu tive um PS2 como computador, como console a computador da cabeça, como console de mesa, mas o primeiro videogame que eu tive na minha vida foi um Game Boy Color. Então eu comecei jogando no portátil, tive essa porta de entrada aí do Game Boy, peguei o meu PlayStation 2 e comecei a efetivamente gostar de videogame. Então às vezes uma pessoa que ela começa jogando, vamos usar sempre o exemplo do Free Fire, que eu acho maravilhosa a comunidade. Um cara que começa jogando no Free Fire ali no mobile, gostou de FPS, consegue uma graninha, um computadorzinho ou uma grana para um console, vai jogar um COD, vai jogar um outro FPS, um Fortnite, pega gosto pela coisa, compra um computador, vai jogar um CS, um Valorant e vai esperando. Eu ia falar justamente de CS e de Valorant, que puxam uma outra gama de jogadores, que são jogadores profissionais, competitivos. É porque profissional é uma galera que ganha dinheiro e tem muito pouco nesse esquema, né? Perfeito. Mas tem muitas pessoas que jogam competitivo pelo ranking, pra melhorar, pra se sentir bem ali, de estar nas cabeças, e é um outro tipo de jogador também, né? Sim, esse é o ápice, basicamente, do jogador, porque é o jogador que ele quer jogar pra melhorar, ele quer jogar pra ser bom, ele quer ficar bom. Ele não aceita, eu lembro muito do Tokers, grandíssimo Tokers, falando exatamente isso. Ah, Tokers, por que você virou pro player, porque você cresceu ali? Eu não aceitava ser ruim no jogo. Eu simplesmente comecei a jogar, estudar e consumir League of Legends porque eu não aceitava ter alguma coisa que eu sou ruim. Então tem esse cara que ele tem essa visão de eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, eu preciso ir, e aí vai se tornando profissão. Tokers, mesmo que a gente citou, um dos maiores vencedores, uma figura histórica no cenário de League of Legends, é um cara que realmente escreveu o caminho dele de uma forma magnífica e começou simplesmente nesse ímpeto de eu não quero ser ruim nesse jogo, eu quero ser bom, eu quero ser efetivamente o melhor. Então é legal isso, porque é uma categoria muito diferente para a maioria das pessoas, né? Acho que é quase que um funilzão. Aqui em cima você tem a galera mais casual, e aí você tem o pessoal mais entusiasta, que fica muito mais tempo jogando, e aí o jogador mais competitivo. Acho que vai diminuindo, não que seja um mais importante que o outro. Eu acho que tem espaço para tudo quanto é tipo de jogador, do mesmo jeito tem espaço pra tudo quanto é tipo de jogo, né? Exatamente, pensando no próprio esporte eletrônico mesmo, o que sustenta a base é a galera... É o casual. Pensando no LoL, por exemplo, é a galera do Aranzinho, é a galera que vai jogar uma flex com os amigos. Perfeito. O que você trabalha de LTA e de narrar mundial e MSI é uma parcela muito pequena. Se a gente fizer a própria conta mesmo, são quantos times na LTA? São 8 times na LTA. Você faz a conta ali, eu faço letras por um motivo muito específico, gente. 5 vezes 8, 40 jogadores. Tá vendo? Ele é o cara da matemática, eu faço letras por um motivo muito específico. Mas é isso, 48 jogadores que conseguiram... 40, aí ó, tá vendo? Ó, coisa boa! 40 jogadores. 40, 5 vezes 8. O ponto é, são 40 pessoas que efetivamente conseguiram. Quantos jogadores tem no mundo de League of Legends? Não, então, é um negócio absurdo. O que sustenta não são esses 40 que estão jogando o ápice do competitivo, é a galera, é o casual. Mas o legal é que é um ecossistema, Uhum. porque o casual, a galera que tá aqui em volta, eles se inspiram nesses 40 que estão ali jogando, né? Eu sou prova. Então isso é uma coisa que alimenta esse ecossistema, e é legal, de novo, você ter todas essas etapas, você ter todos esses modelos aí pra galera poder aproveitar. Tanto que quando começam essa discussão, essa é uma discussão que não acontece tanto recentemente, mas alguns anos atrás eu ouvia muito, que é o gamer de verdade, né? A parada do true gamer, exato.
Que era aquela questão do tipo, mas se você joga só pra... Como assim você está jogando um videogame pra se divertir? Você não pode se divertir com videogame. Videogame é coisa séria. Tá jogando errado. Tá jogando errado. E eu olhava pra essa galera do tipo, gente... É um brinquedo. No fim do dia é pra você se divertir, é pra você curtir e jogar da forma que mais te deixa confortável, que mais te satisfaz, digamos assim. Essa questão do cloud game que eu dei uma introduçãozinha ali falando no mobile, pra mim, ela não só é uma coisa de outro mundo, uma coisa realmente revolucionária, mas é uma questão de utilidade tão boa e ela serve pra tantos princípios, pra além do, nossa, ao invés de assistir um Domingão do Faustão, eu vou sentar e jogar um joguinho. Vou sentar e jogar um joguinho. Tá forçando. Talvez, que a rapaziada que assistia as vídeos cacetadas ali completamente fã tá comigo. Mas enfim, você tem também uma questão de você tornar o jogo acessível. História verdadeira, história pessoal minha. Aos que assistiram os episódios anteriores, eu sempre tive um computador péssimo, que malemar rodava League of Legends a 30 FPS. Então eu não conseguia acompanhar AAA, eu não conseguia jogar jogos mais complexos, jogos mais pesados. Entre 2021 e 2022, a Microsoft começou a investir bastante no Xbox Cloud Gaming, porque eles já tinham uma mina de ouro que era o Game Pass na mão, que também, se você parar pra pensar, é uma ideia no mínimo absurda de você pagar uma assinatura mensal e você ter acesso a não só centenas de jogos, mas jogos lançamentos no primeiro dia. Pra mim é Netflix dos jogos. Perfeito. E aí já tinha essa questão do Game Pass e eles começaram a investir no Cloud Gaming. Como incentivo, eles colocaram o Game Pass Ultimate, que é a versão de Game Pass que você tem acesso ao cloud, com desconto. Eu acho que eram 3 meses pelo valor de 1, se não me falha a memória. E nessa época, meus colegas jogavam Fortnite entre si e eu assistia, porque meu computador não rodava Fortnite. Quando eu descobri esse cloud, eu descobri que o Fortnite tinha essa possibilidade de você jogar pelos servidores da Microsoft, etc. Eu pedi um controle emprestado para um amigo meu e eu comecei a fazer parte da brincadeira do Fortnite. Eu comecei a jogar junto com esses meus amigos. E eu percebi que o cloud, ele funciona muito bem. Ele é muito bom se você tem uma conexão de internet minimamente estável, não precisa ser uma internet absurda. Você tem uma conexão minimamente estável, não tem tanto delay, é muito tranquilo de jogar, funciona muito bem. E aí foi quando eu assinei o Game Pass Ultimate nessa promoção de 3 meses por 1. E eu zerei Katamari Damacy, zerei Marvel Avengers, joguei o jogo do Guardiões da Galáxia, brinquei com o catálogo inteiro. Tudo via nuvem. Tudo via nuvem, sem ter um computador que aguentaria aqueles jogos. Então ele me deu essa possibilidade de experimentar muita coisa que eu gostei muito de jogar, justamente por ele funcionar, por ele ter essa questão de não precisar do computador. Não, isso é uma parada muito sensacional, acho que revoluciona bastante. Tem que ter acesso à internet, tem que ter um bom acesso à internet, mas ainda assim eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ter uma internet legal do que você ter um computador gamer sinistro, né? Ou um próprio Xbox, porque às vezes você já precisa comprar uma TV mesmo, né? Você vai ter a TV da casa na sala. Exato. E aí, se você puder usar a sua TV funcionando como se fosse um Xbox, show de bola. Mata 2 coelhos numa cajadada só. Mata 2 numa só, né? E funciona para celular também. Os celulares da Samsung também tem essa possibilidade. É claro que, de novo, tem aquele detalhe, se o jogo tem aí uma característica que dá para você jogar menorzinho, né? Porque fica pequeno, né? Sim. Sai um pouco de uma tela para ir para uma tela de mobile, mas funciona, dependendo do jogo, dá para tu jogar na moralzinha. Hoje em dia tem até uns deckzinhos, né, que você encaixa porque deu um controlezinho. O celular livre é quase portátil. E essa questão que você tá comentando de você colocar num celular, numa tela, etc. Eu tive essa experiência também, eu vivi isso. Eu ia na casa de uma ex-namorada, vamos colocar assim. Eu ia na casa de uma ex-namorada que ela também era gamer, ela também jogava, ela também curtia muito passar o tempo dela jogando e ela gostava muito de jogos competitivos. Então uma coisa que acontecia com muita frequência na casa dela era eu ir, a gente passar um tempo junto e ela falava, o pessoal tá me chamando pra jogar Valorant. E aí eu olhava e falava, tudo bem. Ela sentava no computador, jogava o Valorant dela, eu pegava o tablet dela, espetava um controle de Xbox e jogava o que eu queria no cloud. Eu zerei muita coisa, joguei muita coisa, e era essa interação de no mesmo ambiente ela tá no computador dela, jogando o Valorantzinho quietinha, tranquilinha, e eu jogando os meus jogos de console ainda no mesmo ambiente, na mesma casa, numa casa onde não existia console. Cloud Gaming é uma coisa pra gente ficar muito de olho, dá pra gente falar bastante até, de repente outro episódio, dependendo se a galera hoje quiser saber um pouquinho mais como que entra nesse mundo, mas não é nada complexo. O que você falou, o Game Pass, que é uma parada muito boa hoje em dia, tem um valor muito grande, já te dá um acesso ao negócio desse e é muito bom, dá pra usar, não é nada inviável, não é nada ficção científica. Exato, não é nada de ficção científica.